não havia belas artes lá, os meus pais resolveram pôr-me aqui em Portugal, não é? Para cá vim, fui para Trás-os-Montes, também fiz a parte do liceu lá, estudei em Bragança e fui até lá, foi lá que... E fui em Trás-os-Montes, em Alfândega da Sé, terra dos meus pais, e a minha terra adotiva também, não é? Foi uma experiência muito importante, porque era o sítio da religião, foi onde eu tomei contacto com a religião telúrica. As pessoas rezavam quando chovia, era uma coisa muito antigo. As pessoas vestidas de preto rezavam o texto todos os dias, e eu também rezava com os meus tios, à mesa. Às vezes adormecia, grande parte das vezes adormecia. Mas foi uma experiência importante. Havia uma zona da África que era os feitiços, que era diferente, era a Igreja Católica, né? Com tudo que é bom e que é mau. Então, há uns barros que eu fiz para um altar, que já está feito. Faz reparação rostos muito antigos, são rostos do Velho Testamento, são rostos que vêm já da Bíblia, não é? Vem da Bíblia, que em Trás-os-Montes ainda há disso. Ainda aparecem pessoas assim, com este rosto trágico, dolorido. Isso não existe em Portugal, não existe. Aqui o Cristo não tem nada de divino, é humano. Chamaram a atenção isso. Mas o teu Cristo não é divino, pois não, é homem. Eu estive na guerra, vi a guerra que estava a acontecer no mundo, não é? E acho que o Cristo morreu como homem, não morreu como um Deus, morreu como um homem. Sofreu muito, não é? Não é um homem que vive na sua torre de marfim, mas é um homem com os pés na terra, que quer fazer e divulgar a arte também para os outros. Chamam isto a maternidade, onde as pessoas jovens vêm cá ter filhos. Sempre parentes, não é? Têm ateliês, estão aqui a trabalhar, uns fazem pintura, fazem escultura. Estamos a crescer ainda. Ele é um grande escultor, toda a gente o reconhece, é um lugar comum. Tem enchido o país de estátuas e de obras dele. O Zé Golias é um homem nato na sua criação, na criatividade, não é? É um escultor que define muito bem o que é a arte contemporânea e a arte humana das pessoas, das coisas. E, portanto, ele reproduz muito bem isso através do seu desenho. O seu traço é característico de um homem que é sensível. A verdade do desejo é a única que não mente. E o corpo do desejo tem sido o sal fecundo da fascinante criação do Zé Rodrigues e da sua obstinada tentação, luminosa e cega como um peixe de grandes profundidades. Uma obsessão que nele se vem arrastando em fiel, pagã e religiosa devoção, em inquieta paixão pela sua vida fora e dentro em todas as suas estações. Persegue-o a decifração desse mistério, desse enigma que se instaura quanto mais real, mais oculto, nos segredos do corpo encantatório da mulher, amado território em que o homem se perde, se encontra e se salva. Dessa eterna esfinge que a mulher encerra, invisível, indizível, inviolável. E depois mais
os mais três pequeninos, dois anjos, duas anjas também. É um cenário que eu fiz para os imigrantes, com o João Perry e o Montes. Era uma peça que era um grande pano pintado de prata. Passava-se, depois tinha aqui terra, tinha aqui lixo. Aquilo passava-se, os dois homens lutavam aqui. Somos a imigração, não é? Isto nos anos 70, parece-nos aqui. O Zé é um dos colossos da atividade teatral em Portugal nos 2 últimos séculos. Nós vemos que a sua sensibilidade de escultor organiza as relações espaciais, redefine as funções dos objetos cênicos, explicita a polissemia dos materiais. Isso está patente em trabalhos feitos para peças como o Breve Sumário da História de Deus, a Casa de Bernarda Alva. A Bernarda Alva foi, sobretudo, publicamente conhecida por algo a que esteve o Armando Alves ligado, o cartaz. A apreensão do cartaz, a perseguição por causa do cartaz, aquelas várias mulheres que estão encerradas sob a ditadura de uma, Bernarda Alva. Curiosamente, o Henri Face põe o Júlio Cardoso travestido a fazer de Bernarda Alva, e que vai ter uma força verdadeiramente de tal forma que o espetáculo transforma-se até em termos de público, de bilheteira e por aí adiante, num dos maiores êxitos de toda a história do TEP. Por um lado, uma grande carga poética, por outro lado, uma definição de espaço fabulosa. É o ser humano preso, não é? Aqui se passava tudo. As pessoas vinham daqui uma porta, partiam uma ratoeira. Eram cenários feitos com objetos, não era cenário pintado, nunca gostei disso. Cenário pintado, nunca gostei. Eu sei de 2 ou 3 casos em que ele não leu a peça e desenhou-a. Ele apanhava a noção geral do que se pretendia e, digamos, a base estrutural do texto que ia levar à cena e, a partir daí, desenhava, criava. Durante todo este percurso, foi a partir do TEP, do Teatro Experimental do Porto, que o Zé chegou depois a outras companhias. E depois veio a ser, realmente, nas principais companhias do país, o grande cenógrafo. Na altura foi uma revolução na escola, porque a escola só trabalhava em barro. Então eu também já estava cansado do barro, comecei a fazer explorações no ferro. Então fiz essas peças. Provocaram um grande choque, mas foi isso que deu origem aos 420. São corpos femininos, como as reparadas, é tudo coisas femininas. Isso é um corpo com essa gotinha que está aqui mesmo no meio, uma espécie de equilíbrio do corpo, não é? O próprio movimento faz parte da escultura, não é? Também foi na escola, olha, uma escultura a mexer e tal. Era inédito, foi nos anos 60, não é? Os 420, portanto, o Armando Alves, o Ângelo de Sousa, o José Rodrigues, o Jorge Pinheiro. Portanto, o livro é sobre os 4, mas cada um deles tem aqui uma caricatura. As caricaturas, inclusive uma autocaricatura. As caricaturas foram feitas por José Rodrigues, porque o José Rodrigues é uma faceta, penso que menos conhecida dele, temos que tem caricaturas prodigiosas. Não é? 420 porque era uma paródia ao maço de cigarros 320. Então nós estávamos numa fase muito contestatária e utilizámos o maço de cigarros 320 para chamar o nosso grupo 420. Acrescentámos mais um 20, ficou 420, não é? Mas foi importante isso, depois fomos a Lisboa, falamos alto e fomos ouvidos e fomos reconhecidos. E é um humanista, um homem que vive, que tem uma ideia dos outros, da amizade pelos outros, do desejo de fazer bem
e de estar com as outras pessoas. Não tem curso nenhum, mas sabe mais do que eu, pá. Sabe mais do que eu. Porque ele teve uma vida, a universidade dele foi a vida. Foi a rua. Foi a rua, olha, eu estava a dizer, foi a rua. É um homem que foi dura a vida dele. Teimoso e mal criado, mas quando é para ser bom é bom rapaz. Isso é a palavra do dia, mal criado. É a palavra do dia. Mas é muito bom, mas é bom rapaz. É muito bom rapaz. Eu fiz 2 edições que ficaram a marcar a minha atividade editorial exatamente com desenhos do José Rodrigues. Um foi a tradução que o Eugênio de Andrade fez das cartas portuguesas e que tinha desenhos do José Rodrigues. Outro foi um livro chamado Variações sobre o Corpo, que era uma antologia de poesia erótica organizada pelo Eugênio de Andrade, com desenhos também do José Rodrigues. Costumo dizer que gostava de ter, em vez de ter unhas, ter lápis. Talvez um dia me queria, nasçam aqui uns lapitos, não é? Porque o desenho é a superfície que mais direto da cabeça, ou da alma, como do coração, para o papel. Não tem que havermos intermediários. Passa daqui para o papel, sai logo. Houve um dia que cheguei à porta da escola e disse, não vou entrar mais. Então resolvi fundar, eu mais uns amigos, a Cooperativa Arjo. Era uma espécie de alternativa à escola. Era um espaço, como tu sabes, essa época era uma época de grande repressão. Em 63 nasce a Árvore. Nasce a Árvore em condições muito especiais, para a situação política do país, muito cinzenta, a cultura não era bem vista, etc. Não é? E aí eu conheci o Zé, fiquei muito amigo dele. O José Rodrigues era o rosto da Árvore, quer dizer, não há ninguém que possa imaginar a Árvore dissociada do José Rodrigues. Falar a cultura era perigosíssimo, não é? Eu costumo dizer isso a jovens, eu estive cá desde o princípio, não é? E quando vinha cá, o Zeca Afonso, o Aranco Oliveira, normalmente as sessões acabavam a meio porque a polícia vinha. Nós tínhamos razão, a Rádio de Portugal tinha que se transformar, não é? E transformou-se. A Árvore, ao longo de muitos anos, o espírito que ela adquiriu foi realmente o José Rodrigues, com aquela generosidade que o caracteriza, também, ao mesmo tempo, um espírito de intervenção. Damos sentido à liberdade. Ele é talvez talvez o escultor que mais revolucionou a medavisca no país. José Rodrigues, desde também os anos 60, fez experiências a nível das possibilidades plásticas de suporte, quer em relação às volumetrias, à ligação verso a verso, à expansão da forma, libertando-se do limite do círculo, no sentido da autonomização da medalha como objeto escultórico. Quando ele deixou de ser presidente da direção da arte, criou a Fundação José Rodrigues aqui na Tarca Social, não é? Além de ter já o convento lá acima. Nunca imaginei vir para aqui. Andava a brincar pelos Joões com uns amigos meus. Descobri as ruínas. Vi umas ruínas, fiquei encantado com as ruínas. Pronto, e começou tudo aí. Juntar as pedrinhas, põe as pedrinhas, põe aqui e tal. Pronto, agora está isso aqui. É uma obra muito diversa, muito eclética, é um homem com grande domínio da plasticidade dos elementos, quer no desenho, quer na escultura, e isso reflete-se depois no resultado final da escultura. Este é um jardim também tem uma série de folias tiradas da própria natureza, foram recolhidas, não é? Como se uma necessidade de ter aqui a natureza ao vivo, não é? Depois tive que as passar a bronze. Outro tema também que foi bastante
absorvente foi essa personagem que é a Salomé. Também é a história de uma mulher e de um homem, não é? Que se amaram. Ele era um místico. Era um místico. E ela não, ela era uma mulher sensual. E ele gostava muito dela. Mas ela disse, eu nunca serei teu. Então, o que viu que ele estava perdido, já não podia recuperar, né? Pediu a Herodes que lhe desse a cabeça. Herodes cortou a cabeça a João Batista para lhe dar. Isto tem as histórias de amor, não é? Era só uma ruína, isto tudo era uma ruína. Devagarinho, devagarinho, foi pondo as pedras. Isso é a maquete do monumento que está em Viena. Em vez de alugar um modelo, pá, olho para o espelho, vejo-me a mim, não cobro dinheiro, retrato-me. Isso é muito característico de muitos artistas, têm uma tendência para se retratar, não sei porquê. Ele foi um dos fundadores da Bienal e, portanto, continua a colaborar dentro das possibilidades com a Bienal. Ó anjo ou mensageira de uma outra dimensão, que estás aí de sentinela aos quatro ventos, premeditas que vão interpelar-te alô divino? Não, não. Perguntem aos Zé Rodrigues que te fez. Na tua equanimidade cintilas, porque ambos esses modos te deixam indiferente, e o teu corpo de bronze irá polindo as horas, e nesse espelho delas se prefaz o calendário da alma. Deixa-me olhar mais uma vez o rio que vai lá muito embaixo, e para que rasga bucólico o terraço, ó anja, que estás aí, nesse ângulo de relva entre as hortênsias, dentro e fora do tempo, talvez de guarda ao caminho de Passárgada. Esta casa das nuvens é assim. Eu acho que ele é um artista completo. Considero realmente um inovador da escultura em Portugal. A generosidade dele é tão conhecida que bastava pensar numa coisa e pedir-lhe, não é? Ele só se não pudesse é que não fazia. Entre nós há uma amizade permanente de há mais de 50 anos. E quando eu digo permanência da nossa amizade, é uma permanência sem rugas, sem sombras e sem nenhuns engulhos. Eu acho que a obra dele é uma obra admirável e que vai ficar pelo tempo. O Zé é franco. Acho que não há nenhum amigo que consiga dizer o contrário, mas os inimigos também não conseguem. O Zé é a pessoa que nós podemos recomendar, inclusive, a um inimigo, porque sabemos que ele vai ajudar o inimigo a transformar-se numa coisa um bocadinho diferente. É um homem de causas, é um homem de causas e que adere sempre, está sempre na primeira fila, sempre. José Rodrigues revela-se sempre um escultor, mas muito mais do que um escultor. Eu devo tudo aos outros. Que eu sou uma espécie de esponja. Eu estou sempre a tirar o néctar. Depois um dia lembro-me, passo para o papel ou para o barro. O tirei das flores, passo para o papel ou para o barro. Eu devo tudo a toda a gente, todo o mundo. O bom e o mau, devo tudo.
Música